Oi, família Eu estou adestrando as minhas cachorras. Eu não, um moço que chama Washington. Por vários motivos, mas o principal deles é que Margot, quando avista um outro cachorro na rua, eu não sei nem descrever a cena que é. Aí, essa semana, tava rolando isso de adestrar as cachorras. Aí o Washington falou que depois das cachorras, ele ia adestrar outro cachorro. E aí depois desse outro cachorro, ia adestrar outro. E outro, e outro. E aí eu me dei conta de que esse era o trabalho dele, do Washington. Ele acorda de manhã e aí ele adestra um monte de cachorro e aí depois à noite ele chega em casa e sei lá o que ele faz. A gente não conversou tanto assim. E eu falei, gente, tem essa possibilidade de profissão, adestrador de cães. Aí perguntei, Washington, como é que foi isso de virar adestrador de cães? Aí ele falou o que eu já esperava que ele ia falar, que é, eu era, sei lá, consultor de qualquer coisa. Aí eu falei, putz, total, né? Aí ele falou, não, a maioria dos adestradores lá vieram de banco, de coisa de engenharia de sei lá o quê, tudo formado em engenharia, economia, do não sei o que, do banco, tudo de banco. E aí chegamos juntos ali a uma conclusão que é o seguinte, pra gente decidir se é adestrador de cão, você tem que fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, você meio que precisa ter um colapso no seu trabalho normal, pra aí sim ter uma desculpa socialmente aceita pra você ir ser adestrador de cão. Tudo bem, às vezes a gente precisa passar por uns processos pra entender umas coisas e tal, e tudo bem. Mas quantos publicitários você conversa, pega um publicitário, assim, aleatoriamente, pega um publicitário, aí você fala assim, publicitário, me conta a história de um amigo seu da publicidade que teve um colapso, largou tudo e foi ter uma floricultura. Tem uns 200 mil por publicitário que ainda está trabalhando. Ser publicitário é uma coisa horrível que todo mundo odeia, não sei porque as pessoas fazem isso. Não, tem publicitários felizes aí no mundo da publicidade. E todos os bancários são infelizes e tinham mesmo que ser adestradores de cão. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que, às vezes, a gente acha que precisa passar por um processo muito longo de fazer um troço nada a ver com a gente pra finalmente poder falar, pessoal que me rodeia, agora que eu já passei por tudo isso e todos nós já vimos que isso não é pra mim, que não tá dando muito certo, tudo bem então eu ser adestrador de cães, né? Que é como se só fosse tudo bem a pessoa ir fazer isso depois que ela já tentou fazer o padrão bonitinho e não obteve sucesso. Ou teve um piripaque, muito comum ter esse pessoal de mundo corporativo assim, tendo piripaque, AVC com 30 anos. Esse pessoal vive tendo ataque do coração. E aí uma vez que tem ataque do coração, aí as pessoas falam, não, é melhor realmente ele fugir com um circo, né? Porque eu acho que ele vai ser mais feliz assim. Mas antes de você fugir com um circo, tem que ter todo esse processo de ter um AVC e o troço do coração. A gente podia tentar pular a parte do AVC do troço do coração direto pro circo, direto pra floricultura, direto pro adestrador de cão. É difícil a gente encontrar uma pessoa que só é adestrador de cão. É sempre um ex alguma coisa, sabe? Fiquei pensando nisso, eu e o Washington. O processo de Margot é mais ou menos assim, ela vê um cachorro na rua, aí ela pensa assim, o que você acha que você está fazendo nesse local que é meu? Só que ela é esperta, porque ela sabe que não haverá embate com aquele cachorro, porque eu não vou chegar perto do cachorro, o cachorro não vai chegar perto dela, tem a rua inteira pro cachorro ir embora e tem a rua inteira pra ela ir embora. Então ela late de uma forma, ela se esgoela, que a sensação que dá é que ela vai lá tentar matar aquele cachorro. Mas se você se aproxima do outro cachorro, instantaneamente para. Por exemplo, se ela tá no espaço fechado, tipo, levei pra tomar banho, aí chegou lá no pet shop, tem ela e outro cachorro. Ela nem olha pro outro cachorro, ela fica assim, tipo, não tá nada acontecendo, não tô vendo esse cachorro, tá tudo bem aqui. Ela não quer atacar o cachorro, ela quer fingir que vai atacar, mas aí chegar na hora do vamos ver, ela só fica tipo, por favor, não, me tira daqui. Porque ela sabe que ela não vai ter como continuar aquilo que ela tá prometendo. Ela tá prometendo a morte pro cachorro. Ela não vai matar o cachorro. Ela fica com medo do cachorro, na verdade, entendeu? Muito parecido com o ser humano. E aí, Peralta, coitada, Peralta fica do lado assim, tipo,